Graça e paz, povo de Deus, que é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é: por que não enxergamos a verdade bíblica? E o tema de hoje, para ilustrar essa palavra, é a primeira epístola de João, capítulo 5, do 1 ao 5. Vamos então à palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Essa parte aqui, quando a gente fala assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, quando a gente for destrinchar o crer, existe uma diferença do crer do acreditar. Quando você acredita, você tem uma noção da verdade. Quando você crê, você muda todo o seu comportamento, tudo aquilo que você faz que não se encaixa naquilo que você acreditava, para seguir o que você crê de fato. Então, eu creio em Deus, como todas as pessoas, a maioria das pessoas falam, mas esse crer, se fosse realmente o crer e não eu acredito, as pessoas estariam se voltando inteiramente para o que a palavra de Deus manda. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando nós amamos a Deus de fato, ou seja, quando nós cremos, no sentido de crer, mudança de caminho, nós passamos realmente a praticar os mandamentos de Deus, provando que amamos a Deus e, claro, ao seu Filho amado. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando ele está falando isso, é porque você se voltou para Deus e automaticamente, através do seu Filho, você tem a salvação. Mas quando você crê de fato e verdade, não é acreditar, é crer, se voltar inteiramente para Deus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Na altura do campeonato, ainda tem pessoas que não acreditam que Jesus é o advogado, é a porta, é o caminho, né? Mesmo lendo a Bíblia, mesmo sendo religioso, ele não crê. E ele não também observa os mandamentos de Deus. É por isso que nós temos essa dificuldade. Para iniciar este vídeo, a nossa palestra, vou afirmando teologicamente que, devido à cegueira espiritual e ideais humanos, impede a leitura neutra, histórica, que comprova a veracidade das Escrituras e o entendimento sem religiosidade. Fica impossível de ser praticado. Eu já entro polemicamente dizendo que os interesses humanos, eles modificaram o entendimento da palavra. Então, o que é praticado, o que nós aprendemos, nós já recebemos a Bíblia modificada por interesses humanos, do homem, né? Então por isso que já começa a distorção bíblica, já começa o homem ficar prejudicado diante de Deus. Lógico, nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele vai fazer justiça nesse sentido de você não ter o conhecimento. Mas a partir do momento que o conhecimento chega, e está chegando fortemente, então você que é religioso, você diz que é de Deus, mas você não segue a palavra de Deus, segue a sua denominação, então você não é de Deus, você é da denominação que você segue, né? Infelizmente essa é uma verdade. Das pessoas, não, a minha igreja foi a primeira do mundo, né? A minha igreja eu gosto mais dela do que das outras. Só que as igrejas, elas têm uma influência humana, intelectual, que cria um local do bom viver. Só que você vai viver aqui na terra a vida toda? Não. Ok?
que a igreja deveria fazer é preparar você para herdar o reino do céu. Mas para isso você precisa estar dentro do mandamento de Deus. Coisa que eles vedaram, fecharam a porta. Não se salvam e não deixam as pessoas se salvarem. Particularmente tenho notado que as trevas, os adeptos às religiões pagãs, utilizam regras definidas, além de copiar os conselhos da palavra de Deus para serem bem-sucedidos. E pior, enganar os que querem um compromisso com o Criador através de seu Filho Jesus. Que a gente vê que a organização das trevas tem sido melhor do que a organização das pessoas que dizem ser de Deus. E esquece que o próprio Jesus disse que o reino dividido não subsiste, né? Então é preciso a gente estar atento, acordar para essas coisas, para essa segura espiritual. Porque você não quer contestar a palavra de Deus porque você está num ambiente que você se sentiu agradável. Mas aí, vai herdar o reino do céu? Não, então você não está fazendo nada. Infelizmente, você só está vivendo dias bons. Essa é a verdade. Porque estão desprezando a palavra de Deus. E o mandamento é: aquele que é de Deus, observa a palavra de Deus. Se você não observa a palavra de Deus, você não é de Deus, você é um religioso. Há um ano, venho afirmando sobre as condições da igreja, que de acordo com Amós 5:2, sabe o que diz lá? Já caiu diante de Deus há muito tempo, a virgem caiu a igreja. E pior de tudo, tem um agravante que diz: e não mais se levantará. A igreja que nós estamos vendo já caiu. Você não aceita? Então porque você não lê a Bíblia, você não segue os mandamentos de Deus, né? Se você vê os livros, os vídeos do profeta Bora, que são hoje, chegamos à marca de 91 vídeos com esse, então você vai estar aprendendo a palavra de Deus dentro daquilo que Deus quer que você aprenda. Não que a religião quer que você siga, mas o que a palavra de Deus, o mandamento de Deus orienta você a fazer para ser agradável a Deus, ao Filho e herdar o reino do céu. Na verdade, as igrejas terão o mesmo sentimento que o povo de Israel, que só tem aparência de serem de Deus. Para terem uma ideia, estão preparando o terceiro templo, onde o anticristo vai sentar como se fosse o Criador ou o Filho de Deus. Por exemplo, então, se fosse de Deus, se estivesse bem com Deus, não estaria criando aí o terceiro templo. Isso é uma observação lá de Zacarias. O livro de Zacarias fala sobre o terceiro templo e fala também da vinda do sacerdote Josué, a qual é o vídeo antecessor a esse que eu estou fazendo, né? Que fala do profeta Bora. Mas também fala que vai surgir o terceiro templo na mesma época. Então, tá vendo aí que as coisas estão batendo? E a igreja de hoje está no mesmo caminho. Para vocês terem uma noção da gravidade, vou relatar um feito ocorrido na segunda-feira passada, aqui em Navegante, em Santa Catarina, para comemorar o aniversário da cidade. Montaram uma mega estrutura só para um artista que não decepcionou aos seus organizadores. Foi estimado cerca de 100 mil pessoas presentes. Vou ser sincero, se não fosse o grau de conhecimento e compromisso com o Criador, eu estaria comemorando junto com eles. Verdade é essa. Porém, este feito me acendeu uma luz, um alerta, pela forma que hoje temos conhecimentos bíblicos, acesso às informações que antes não se teria a história comprovada, preenchendo as lacunas abertas, sem respostas contundentes. Hoje nós temos acesso à história que comprova a palavra de Deus. Mesmo assim, é inacreditável que eu
presenciei. O que eu presenciei foi inacreditável. Na verdade, foi na porta aqui da minha casa. Eu moro aqui na beira da praia, graças a Deus, né? E o evento foi aqui, na rua principal. E, para vocês terem uma ideia, multidão de pessoas que estavam aqui. Não duvido que dentre esses 100 mil que havia aqui, né, no evento, esse evento, pelo menos 5 mil crentes atuantes. Sabe o que é crente atuante? Crente atuante é aqueles que frequentam a igreja normalmente, né? E uma cerca de 30 mil crentes desviados. Tendo em vista ter sido numa segunda-feira, aumenta mais ainda a gravidade da situação. Eu não sei se foi estratégico você fazer na segunda-feira, porque as igrejas evangélicas estão fechadas, a maioria na segunda-feira, né? Mas, por fim, a verdade é que as coisas aconteceram. Enquanto há fatos, não há argumento. Pela abertura de conhecimento que hoje temos, era para estar mais vazia que geladeira de pobre no fim do mês. Por quê? Porque o que se pratica não tem base bíblica. Foi algo que foi formado lá no início, como já costumo dizer, pelo imperador Constantino e os seus sacerdotes do deus Mitra. Essa que é a verdade. Mas isso prova que as pessoas não estão nem aí para os mandamentos de Deus. Por isso que eu digo que a igreja é desviada. Aquele que observa a palavra de Deus, como está no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando a gente foge do mandamento de Deus, seja por qualquer motivo, nós estamos longe de Deus. Pela abertura de conhecimento que temos hoje, era para estar mais vazia que geladeira, como eu disse, né? No fim do mês. A verdade, o que vi foi que transformaram o sacrifício do Filho de Deus em religião. Religião. Todo mundo é de Deus, todo mundo está feliz, e o que a frente da igreja colocar, eles veem se está bom para eles, aí adotam. Só que aí no fim de tudo é um funil. Quando você morre, você passa no estreito, ou você vai chegar até Deus, ou vai morar com Deus, ou não vai morar com Deus. Passa no funil. É impressionante como as pessoas desprezam a palavra de Deus, preferindo o engano, a emoção, do que a verdade, ainda que distorcidas. O Brasil, com tantas igrejas, pregações, convenções, congressos, né? E a cada dia aumentando a idolatria. Mais uma prova da queda da igreja. A conclusão disto é que estamos beirando o fim. O fim está muito próximo. A cada dia estamos dando legalidade para que Deus julgue o mundo. Cada dia nós estamos chegando naquele ponto, naquela condição para a volta de Cristo. E não duvide, estamos bem próximo disso, pois a realidade é outra que nós vivemos. Achamos que estamos agradando a Deus por sermos religiosos, né? Para a gente falar um pouquinho da igreja protestante, se a gente for olhar como empresa que teria um dono só, ele seria um empresário que teria umas lojas, cada um vendendo um produto. Cada um vendendo o produto de uma forma. Ele estaria fechando o mercado. Só que a nível de salvação e a nível de regras bíblicas, as igrejas deveriam ter um só pensamento, um só espírito, coisa que não acontece, né?
Uma pessoa me convidou para ir da igreja dele. Confesso que me deu uma tristeza muito grande. Após um ano estando ensinando o evangelho que Deus tem me mostrado com base bíblica, não é achismo, não é coisa do profeta, é com base bíblica, com a palavra de Deus, né? Eu até me lembrei de uma cena daquela série The Chosen, acho que é The Chosen que o nome fala, onde Jesus estava decepcionado com o desenvolvimento dos seus discípulos, que não estavam entendendo o que realmente estava para acontecer. Creio que estamos do mesmo jeito, e Jesus está desapontado conosco, com os quais guias cegos desse mundo, que estão enganando as ovelhas de Deus. Olha, vou ser sincero, eu tenho um ano ensinando esse evangelho que Deus tem me mostrado, e eu sei que a maioria dos pastores, eles sabem que eu estou certo. Muitos estão enganados, porque a igreja hoje virou empresa, né? Então o cidadão passa a ser assalariado lá da igreja matriz. Mas muitos sabem que eu estou falando a verdade. Eu não estou falando de ovelhas, não estou falando de membresia, estou falando daqueles que são líderes, que estão liderando, que estão orientando os guias, né? Só que são guias cegos. Guias, eu fico triste em ver que as pessoas não comentam, as pessoas ficam quietas. E como se fica quieto? Quando se você acha que você está certo, você vai para cima. Mas quando você fica quieto, é porque você tem culpa no cartório. Esse é o sentimento. Então, é uma responsabilidade muito grande que as pessoas têm com as ovelhas de Deus. As ovelhas são de Deus. Não é sua, não é da igreja A, da igreja B, da C, da Schussen, do que for. As ovelhas são de Deus, pelo menos é para ser de Deus, né? Mas elas colocam o seu entendimento. As pessoas colocam o amor na frente e diz que com amor tudo pode. Só que o nosso Deus é justiça. Ele provou o amor dele para conosco, dando o Filho dele para que a justiça seja feita, né? Ninguém vai dar seu filho à toa. Então ele fez isso. Então vocês pastores, leiam a palavra de Deus, vão lá nos vídeos do profeta agora, tenham coragem de assumir um compromisso com Deus. Vocês vão evitar que milhões de crentes, de pessoas dentro da igreja, vão para o inferno. Vocês vão evitar que isso aconteça. Que não adianta você ir para o inferno, mas você está indo para o inferno e levando milhões de pessoas contigo. Então, é um apelo que eu faço: leia a palavra de Deus, vá buscar a palavra de Deus. Você que está ouvindo também, vai ler a palavra de Deus. Jesus fala, quando você vê que o mal venha aí em Betel, em Berseba, em Gilgal, não vá para cá de José. Está dizendo nas igrejas. Quando vê que o mal vai descer na cabeça da Batista, da Assembleia de Deus, da Católica, da Universal, da Quadrangular, do que for, você busque a palavra de Deus, e o mal está descendo na cabeça de todo mundo. Deus nunca levantou profeta para estar alisando o que é errado. Muitos querem que eu fale palavras que venham fazer com que vocês cresçam, exaltar a mulher, exaltar as igrejas. O resultado é ridículo, sem salvação. Então eu preciso alertar, continuar alertando, né? Isso aqui não vai fazer muito efeito, vai fazer efeito quando eu estiver fazendo. Aí vai chegar gente na minha porta e dizer, mas você fazer isso vai prejudicar a minha igreja. Eu não prejudicando as ovelhas de Deus, porque aí eu arrumo problema com Deus. Mas as igrejas
Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então a gente precisa acabar com essa mentirada, é muita mentira que não está levando as pessoas para o reino do céu. As pessoas, por sinal, relaxam e se deixam enganar por pregações, por coach, por emoções, por verdades programadas, mas não vão na causa, no efeito. O diabo ele é bom de falar a verdade, sabia? Quando você faz o que é errado, ele chega e aponta o que você fez. Ele está falando verdade ou está falando mentira? Verdade, né? Então, o diabo é expert em fazer isso. Fazer o errado acontecer e depois ele mesmo denunciar. Aí dá uma de verdadeira. É isso que nós estamos vendo nas igrejas. São provocadoras do erro e depois ficam aí apontando o erro, sabendo que eles são os culpados disso. A igreja está mal porque os pastores, os líderes, os padres não pregam a verdade. A prostituição está aumentando porque as mulheres não querem ser mulher dentro de casa. Aí depois ficam apontando os erros. Está vendo o que o diabo faz? É isso que eu mostro para vocês. As pessoas precisam se alinhar, voltar ao caminho de Deus, porque já era e Jesus está voltando. Tem umas coisas para acontecer aí, não sei se ainda vai alcançar a nossa geração. Tem coisa para acontecer, mas a próxima geração não passa. Olha lá se não for nessa. Se acontecer essas coisas que é para acontecer, que dá o início do fim, a gente pode alcançar. Talvez aconteça aí esse avivamento, esse renovo a qual eu falei no outro vídeo. Vá atrás para ver, né? Se acontecer na velocidade que nós temos aqui, com a internet, com tudo, o mundo pode ser evangelizado aí em pouco tempo. Depende da velocidade que Deus queira. E ele já disse que ia fazer uma obra rápida, que ia sarar a terra em um dia. Esse sarar dele vem de preparar para o arrebatamento. Para finalizar, o aniversário do Navegante 2026, através de um só artista, o Frei Gilson mostrou com mais de 100 mil pessoas o fracasso ou a desunião que as igrejas que se dizem representantes de Cristo não o fazem. Tá vendo aí? Reino dividido não subsiste. Não significa que ela que é unido seja de Deus, mas o dividido, próprio Jesus disse que não subsiste. Eu duvido a igreja, um cantor gospel, botar 100 mil pessoas, um só, pois o Frei Gilson colocou aqui em Navegante. E ainda arrastou muitos crentes para assistir ele. Tá vendo aí? Deus já havia me mostrado isso. Mas eu não imaginei a proporção do que seria isso. Então vocês acordem. Vocês são individualistas. Vocês servem ao templo e não a Deus. Acordem com a palavra de Deus, por favor. Leiam a Bíblia. Não adianta não me jogar praga. Você não vai arrumar nada com isso. Porque Deus é que está mostrando isso aqui. E alguém pode com Deus? Tá, se você acha que pode, acordem, povo de Deus. Saia desse circuito religioso, das mãos desses homens que não se salvam e fecham a porta para os outros não se salvarem. O próprio Jesus falou isso, né? Uma revelação, algo que não vão acreditar. Chegará um tempo semelhante ao que Jesus estava, onde ele transformou água em vinho com abundância, onde fará pesca maravilhosa, multiplicará pães e peixes, curará cidades inteiras,
trará honra, cura interior, porém a maioria de vocês, preste atenção, a maioria de vocês preferirão a religião. Aí virá o fim. Então quando você vê essa prosperidade aí, ó, chegando, saiba que deu início o início do fim. Que Deus abençoe a nós todos. Se inscreva no canal, compartilhe, poste para o seu pastor, não tenha medo não, ovelha. Você deveria ser de Deus e não de homem. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.